Gente, que coisa tão linda que é tomar posse. Para quem nunca teve nada, né? Junto com o povo brasileiro. Então é tudo nosso. Tomar posse, tomemos posse, reintegração de posse. Esse é um gesto, esse é um ato de cuidar da coisa que é nossa, da coisa pública, daquilo que é coletivo, daquilo que é de todo mundo. Aprendemos com os movimentos que toma posse aquele que ama, aquele que cuida, aquele que num gesto, num abraço, cuida justo daquilo que é de todo mundo. Mas antes dos marcos formais de saudação, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Maria Marighella, uma mulher de 1,54 m, para não dizer baixa. Eu sou uma mulher negra de pele muito clara, o que das vezes margem à confusão. Eu tenho um cabelo crespo, descolorido nas pontas, escuro na raiz e que hoje está com um coque no alto da cabeça. Eu uso uma franja crespa, uso óculos, tenho olhos pequenos, um rosto pequeno, mas muito cabelo e tenho muito dente, o batom sempre vermelho para falar muito com toda a gente. Eu hoje tenho um vestido vermelho, que parece um pouco pena, parece pássaro. Muito vermelho. Das cores da minha mãe, Ansan. Quando eu me vesti com essa roupa, parecia que eu estava sendo abraçada pelo manto Tupinambá, que artista Tupinambá, Glicéria, nossa Célia Tupinambá, da Serra do Padeiro, fez uma bonita, lindíssima obra do nosso manto. Bom, essa sou eu, Maria Marighella. Mas agora vamos às saudações. Primeiro é com muita... Eu não queria ficar muito aqui não, porque eu sou muito baixinha para ficar atrás do púlpito. Muito obrigada. É com muita alegria, honra, que saúdo e agradeço a presença da excelentíssima senhora Janja Lula da Silva. Que com a sua participação e presença na vida pública do país, tem afirmado em todo canto a dimensão que a cultura tem para o nosso país. Muito obrigada. Tenho convicção de que talvez sem Janja a cultura não tenha tomado tanto o centro do poder no Brasil. Eu queria saudar ela, imensa, gigante, essa ministra artista, essa mulher voz do Brasil, cara, corpo, encarnação, matéria da arte brasileira, a excelentíssima ministra Margarete Menezes. Margarete, a nossa maga, não é, Áurea? A nossa maga, maga da Bahia, maga de todo mundo, que nos dá essa oportunidade de termos à frente da gestão pública uma mulher sujeito das políticas públicas. Eu queria muito saudar aqui agora Sônia Faustino, ministra substituta das Comunicações, em nome de quem saúdo todos os representantes do governo federal presentes e também do queridíssimo secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, em nome de quem
Saúdo todos, todos, colegas do sistema MINC, porque sim, somos um sistema, secretários, secretárias, presidentes e presidentas de vinculadas, servidoras e servidoras. E como diz aqui Fabiano Piuba, que está conosco, a política pública não se conjuga na primeira pessoa do singular. Somos muita gente, em muitas frentes, segurando a barra, que é gostar dessa coisa chamada cultura do Brasil. Eu quero saudar essa mulher da política, essa mulher quase orixá, a nossa mestrona, a maior, Benedita da Silva. E saudando Bené, Benedita, eu quero saudar todas e todos os parlamentares aqui presentes. Muitíssimo obrigada. Chegar no Rio de Janeiro é pedir a bênção a Bené, é conversar, é trocar, é chegar chegando, é pedir a bênção a essa terra. Mas eu queria, Bené, abrir, te vendo aqui, eu queria lembrar Antônio Pitanga, o nosso artista, o nosso ator, que não está aqui conosco hoje porque está filmando na Bahia. E queria lembrar um episódio que aconteceu em 2020, um pouco antes da pandemia de Covid-19, quando no Festival de Cinema de Tiradentes, Pitanga recebeu uma homenagem. E quando ele estava lá sendo homenageado, ele disse uma coisa assim: de onde eu vim, não tinha nada. Mas nesse nada, tinha cultura. E Pitanga, então, com essa voz, foi me dizendo, nos levando, né, a uma síntese, que diz que a cultura foi o meio pelo qual povos, sujeitos, territórios, sistematicamente vilipendiados, subalternizados, escravizados, puderam se afirmar. E é por isso que as artes brasileiras, a cultura brasileira, é esse valor, essa coisa nossa que sai do chão, nos dando dignidade, nos dando humanidade, nos fazendo maiores. E como toda riqueza, essa, Bené, deve ser distribuída. E, portanto, nós estamos aqui para fazer política pública, porque arte e cultura está em toda parte. O que não chega, muitas vezes, é exatamente isso. A política pública, que faz com que algo, um acontecimento, uma dimensão, chegue para todas as pessoas. Porque cultura é um direito previsto na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, lembrando aqui, Bené, essa riqueza, queria dizer que nós, artistas, agentes da cultura, fomos durante a crise sanitária, a crise que se somou, a crise política, econômica, social, ambiental, fomos todos tomadas, né, pela crise sanitária, que nos fez parar num contexto político de país muito devastador. Mas foi com essa força na produção de consensos, dessa frente gigante, dessa frente que se chama cultura, que no dissenso produzimos consensos, acordos, mesmo pensando de maneira diversa, acordamos pactos e nos encaramos o desafio da travessia democracia. Bom, esse talvez tenha sido, né, para um dos últimos eventos antes de sermos devastados pela crise, o evento que eu estava falando sobre Pitanga. E fomos trabalhadores e trabalhadoras das artes e da cultura, antes mesmo dos primeiros protocolos, os primeiros a parar.
e logo transformamos nossos espaços de atuação, compreendendo a gravidade do momento que atravessávamos. Em plena crise, na falta de saídas, produzimos essa frente de consensos e somos consensos inimagináveis. Produzimos as maiores vitórias da história das políticas públicas para a cultura. As leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. E essa frente está aqui sendo representada, e quero saudar ainda a deputada estadual Verônica Lima, presidente da Comissão de Cultura da Alerj. E em nome dela, deputados e deputadas de todo o Brasil à frente das comissões de cultura. Queria saudar aqui a vereadora Mônica Benício, a minha amiga querida, minha companheira, e agradeço imensamente a presença de todos e todas as parlamentares, e quero saudar Liana Cirne e lembrar que também sou uma parlamentar, hoje licenciada da cidade de Salvador, para assumir esse compromisso aqui com vocês. Eu queria saudar ainda os dirigentes estaduais, municipais de cultura presentes, em nome de Daniele Barros, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Essa secretaria é responsável por essa sala, Cecília Meirelles, essa sala maravilhosa, que também nos acolhe essa cerimônia, do secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Caleiro. Agradeço também a presença do presidente do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura e secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, e do diretor do Fórum Nacional de Secretários de Cultura das Capitais e Municípios Associados e secretário adjunto de Cultura de Belo Horizonte, Gabriel Portela. Em nome deles, cumprimento a todos os gestores, servidores e servidoras públicas da cultura brasileira, aqui presentes, não só nessa sala, mas em todo o Brasil, que nos acompanha através aqui da nossa EBC. Jandira está na casa? Jandira Fegali, se tiver alguém gritou, Jandira! Agradeço a todos e todas os agentes culturais das mais diversas linguagens e áreas, vindos de diversos cantos desse país, que atenderam ao nosso chamado, seja estando aqui, seja estando aí nessas conexões. Deixo toda a nossa gratidão. Um salve muito especial aos grupos, coletivos artísticos, artistas que estiveram aqui nessa noite de maneira auto-organizada, autogerida, num engajamento ativista, que de maneira espontânea fizeram o cortejo que aconteceu e antecedeu antes. Esse cortejo que veio antes do ato e saiu do Palácio Gustavo Capanema até aqui. Nós, ministra, voltaremos ao Gustavo Capanema. Nesse momento, e afirmando esse compromisso, eu quero saudar o presidente do IPHAN, Leandro Grazi, e toda a equipe que tem cuidado de maneira atenciosa e agora mais presente da nossa obra, desse processo que nos levará de volta ao nosso Capanema. Eu queria saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, em nome de Sérgio Santos, o coordenador técnico da sala Cecília Meirelles, e por meio dele e de Mônica Diniz, coordenadora de programação, agradeço toda a equipe técnica de produção, aos artistas que construíram o ato. Sabemos, arte dá trabalho. Em agosto de 21, o presidente Lula, Janja, esteve em Salvador, ali naquele ato, no Ileaie, e eu dei para ele um quadro que dizia, arte dá trabalho. E eu não sabia que indiretamente ele me daria esse. Arte dá trabalho, arte é o que somos
Mas arte também é aquilo, né? É a brincadeira do pós-trabalho. Muita gente, Brasil afora, brinca depois de horas extenuantes de trabalho nas lavouras, nas fábricas, em todo canto. Nós somos um povo que cantou suas dores, dançou suas dores e tocou suas dores. Tem aí a alegria contagiante da nossa gente, que fez da arte não só trabalho, mas cura para o que seremos. E é com muita honra e antes de mais nada que eu sou parte dessa comunidade. Somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e essa Funarte também será responsável por recompor direitos. Bom, vamos lá, gente. Estamos aqui essa noite para tomar posse. Uma posse coletiva, uma posse partilhada. Entendemos que somos parte sempre de algo, nunca todo. Que ser parte é enxergar no outro o caminho. Ser parte, é inaugurar o campo do desejo. E é por isso que eu convoco a todas e todos, em cada canto, para tomar posse hoje conosco. Essa instituição que faz 50 anos, em 25, quase, da minha idade, essa instituição de 1975, é muito nossa. Sabe aquela brincadeira que diz, nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo? A Funarte também, podem acreditar. Qualquer pessoa foi tocado pelas políticas públicas da Funarte a 5 pessoas. E nós temos dever de transformar esse contato de maneira mais direta. Que essas pessoas, que o Brasil esteja cada vez mais perto da Funarte. Bom, hoje, em sua recriação, nesse momento de Ministério da Cultura, a Funarte antecede o Ministério da Cultura em data de criação, mas se torna a Funarte com a fundação do MINC, símbolo da redemocratização do Brasil. Hoje, com o MINC recriado e revivido, esse símbolo da retomada democrática se torna ainda mais vivo. E nós renascemos de novo, sob o signo da democracia, e dessa vez, em suas atribuições primeiras, no decreto de 24 de janeiro, a Política Nacional das Artes está entre as atribuições primeiras do Ministério da Cultura. Essa política nacional das artes não pode ser uma abstração, assim como as artes não são. A arte é essa coisa linda que tem como objetivo materializar, encarnar, ser corpo, voz, palavra. E é com essa dimensão tão total que nós precisamos materializar essa política. Que ela saia dos papéis, das fabulações e viva, encarne como as artes na vida de quem o faz e de quem frui. Essa noite de celebração da cultura das artes, mas é também da diversidade e da amizade. Nós nunca mais toleraremos sermos tratados como inimigos da cultura. Nós seremos a comunhão e a amizade entre os povos, entre a gente, as gentes que somos nós. Hoje, juntas e juntas, tomaremos posse. Essa noite eu sou atravessada por uma emoção muito profunda, quando vejo cada um de vocês, desse nós imenso que compõe essa cena, passa a história. Nós estávamos na Funarte em 2016, quando do golpe da presidenta Dilma Rousseff. E eu quero saudar, abreviando a minha fala, a todas as pessoas que se insurgiram contra o golpe, as violências, os autoritarismos, as brutalidades. Eu quero saudar todas as pessoas que tomaram parte da política pública, da vida pública, que tomaram de maneira organizada ou desorganizada conta da vida do país quando ele estava desgovernado. Salve a todas as pessoas que nessa frente imensa formou a frente democrática e da democracia brasileira, essa luz acesa no nosso país.
de todos os momentos, iniciarei falando, sim, desse 2015. E aqui, sim, vamos saudar ela, a imensa Dilma Rousseff. Nós estávamos empenhadas na responsabilidade que aquele momento nos trazia. Depois da virada antropológica dada pelos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, que expandiram os modos com que a cultura era compreendida, conferindo a ela centralidade e promovendo um conjunto de políticas, entendíamos que algo havia sido estruturado e precisávamos já ali pensar as artes do nosso país em profundidade. O então ministro Juca Ferreira e o presidente da Funarte, Francisco Bosco, que está aí, o meu amigo. Te amo, Francisco! Francisco não é só um intelectual brasileiro, mas um intelectual que dança. E em seu nome, e em nome desse amor, eu quero saudar todos os presidentes da Funarte que fizeram desse ofício o bem para a coisa pública. Embora chamada presidenta, e vou levar bem a sério esse presidenta flexionado no gênero feminino, nós somos muito república mesmo, sabe? Gostamos da coisa pública, dessa coisa assim, mas vamos tirar um pouco de onda com essa presidência e vamos fazer desse lugar um espaço de comunhão para todos que vieram, com todos que vieram antes de nós. O então ministro Juca Ferreira e o presidente Francisco Bosco, esse querido, esse amado, naquele momento deram início às discussões para que pudéssemos observar as múltiplas linguagens artísticas, garantir direito às trabalhadoras e trabalhadores das artes e avançar em formulações transversais que seriam consolidadas em programas duradouros e estruturantes para esse setor. Toda aquela energia pulsante foi interrompida pelo grave golpe que sofremos, já bem dito aqui por todos. É nessa afirmação, que nós temos sendo chamado a atuar nas brechas para cotidianamente existir, imaginar e fazer tantos outros mundos possíveis. Frente aos mundos de morte que nos subjugam e destroem o vivo e o belo, somos capazes de promover encontro, de aproximar mundos. As artes e os artistas de dentro e fora da cena, em todos os períodos, nos ajudam a sonhar e a fazer frente à barbárie, ao negacionismo, ao terror. Vocês sabem, eu nasci no ano em que a brutalidade participava da vida do país. Nasci em plena ditadura militar. Meu pai Carlinhos, que está aqui conosco, estava preso. A minha avó, exilada. O meu avô havia sido assassinado. E Carlinhos, que está aqui conosco, foi preso em 75, no mesmo ano em que a Funarte foi fundada, numa operação que se chamou Operação Radar, comandada pelo torturador confesso da presidenta Dilma Rousseff, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Um corpo que reconhece a brutalidade se encontra com uma arte. E tenho dito que se a política é minha ancestralidade, a arte é o meu fundamento. E, portanto, não há nada mais lindo desse fazer que o encontro entre a política pública para as artes. Vocês contam comigo. Nós, trabalhadores das artes, temos sido capazes de ser vozes e forças que imaginam, movem e fazem esses mundos. A nossa tarefa coletiva, que será feita por muitas mãos, tem um grande desafio logo de saída. Retomar a Funarte, às vésperas de seus 50 anos, restaurando por dentro e por fora dela o respeito às servidoras e servidores, aos trabalhadores das artes e ao povo brasileiro. Frente aos ataques do último período, a censura, a perseguição, além de políticas para as artes brasileiras, faremos a defesa inegociável de processo de memória, verdade, justiça e reparação. Nós refundaremos o país com a força da cultura e das artes brasileiras.
Tomaremos posse para promover partilha responsável do que é coletivo, de todas, todas e todos nós. Tomar posse de algo que é público não é tomar para si, não é para erguer propriedade, é afirmar a responsabilidade de gerir a partilha do que é nosso. Nos empossamos, todos nós, e com muita gente nesse momento, ciosas da nossa responsabilidade e honra de ser a primeira mulher nordestina a presidir essa fundação. De estar nesse momento histórico que nos impõe enormes desafios de uma encruzilhada única que nos apontará outros tantos mundos possíveis e justos. Tenho a honra de voltar ao governo federal, sob a liderança do presidente Lula, esse homem único, singular na vida política do globo. Esse homem tão especial, tão singular, não só nos devolveu a democracia, a alegria política, mas também o Ministério da Cultura. O nosso Ministério da Cultura, que pela primeira vez está sob a condução de uma mulher nordestina, negra, afro-indígena, artista e referência para todas nós. Sua presença nesse espaço de poder reafirma a potência cultural e ancestral dos nossos tambores, dos nossos maracás, maracatus, da nossa música, a festa que diz tanto sobre o nosso passado, mas sobretudo sobre o nosso futuro. Agradeço a confiança, honrarei esse chamado de virada de ano, de virada de mundo, de virada de país. Maga, conte comigo. Vamos juntas, vamos juntos. Faremos juntas uma Funarte Umink com a pluralidade, a cara e energia da nossa gente. Essa pluralidade precisa aparecer no modo com que vamos fazer as políticas. Há nesse momento um levante que reivindica que abramos as portas para outros saberes, outros modos e perspectivas. Novos sujeitos se insurgem da cena política porque tenho insistido que a cultura antecipa a política. E a política muda a vida, e a vida muda a cultura, que muda a política, que muda a vida. E é nessa espiral e irmanadas com tantos saberes que lembro aqui também Ailton Krenak, que nos chama a reflexão para que o futuro que faremos seja ancestral. Saibamos ver o céu, saibamos ser estrelas, saibamos ser constelações capazes de fazer outros mundos. Sejamos esse céu tupinambá, essa constelação, código-fonte do que virá. Vou fazer uma coisa que quando Margarete me convidou pela primeira vez, ela diz assim: Maria, tem muita moçada fazendo muita coisa que está fora da política pública. E nós faremos assim, corpo, constelação com todos. Assim como será a nova diretoria colegiada da Funarte, que anuncio e chamo aqui ao palco. O artista de teatro, gestor cultural, a pessoa que eu conheço que mais ama a Funarte nesse Brasil, Leonardo Lessa. Leonardo vai ser o primeiro diretor executivo artista da história desse país. O bailarino, coreógrafo e professor de dança, Rui Moreira, na direção de artes cênicas. A professora, curadora, artista visual, Guarani Nhadewa, Sandra Benites, na direção de artes visuais. A compositora, gestora cultural e servidora de carreira da Funarte, Eulícia Esteves, na direção de música.
Eulícia trabalhou conosco na transição também, escrevendo os relatórios por dentro e por fora da Funarte, e foi presidenta interina quando da nossa transição. A produtora, gestora cultural, Aline Villarreal, na direção de fomento e difusão. Convido a gestora, produtora cultural e Ocupa Mink, Laís Almeida. Diretora de projetos e coletiva. Convidamos o contador especialista em gestão pública e servidor de carreira da Funarte, Felipe Barros, que infelizmente está ausente aqui hoje por motivos de saúde, na direção de logística, orçamento e administração. E por fim, anuncio que convidamos para assessor especial desta diretoria colegiada, porque a presidência, segundo o estatuto, coordena uma diretoria colegiada na Funarte. Nós convidamos o gestor, servidor de carreira, que já passou por muitos lugares na Funarte, para ser assessor especial da diretoria colegiada, com o objetivo de, por dentro e por fora, apresentar ao Brasil uma nova estruturação para a Funarte. E desde já, hoje, falo a todos os artistas das artes cênicas que a Funarte, secretário e ministra, terá uma direção de circo, de dança e de teatro. Nós nos honramos de sermos artistas da cena, das artes da presença, mas não somos mais artes cênicas. Nós somos vidas inteiras, trajetórias e saberes vindos de diferentes lugares que se encontram hoje para promover políticas para a cultura e desde a cultura para tomar posse. Sejamos a força do nosso ato cortejo, do tambor que bate nesse coração que nos dá coragem e através dele vamos à ação. Sabemos ser a potência do carnaval. E lembrava, há poucos dias, Luiz Simas, que Beto, sem braço, diz que o que espanta a miséria é a festa. Sejamos essa festa que reivindica e promove direitos, que não teme a beleza do encontro, que vê exatamente no comum e também no incomum a força que precisamos fazer do Brasil, o país belo, grande, generoso, justo e abundante. Somos um povo tão abundante como faminto e mataremos a fome juntos nessa frente por democracia. E nunca mais temamos as sombras, porque elas só podem existir quando nós, luz acesa da democracia, nos acendemos plenamente. Por fim, eu queria pedir aqui a vocês licença para, em nome das futuras gerações, saudar meus filhos que hoje estão aqui, Zeca e Bento, porque quando uma mulher se move, é toda uma gente que se move com ela. Salve os bebês, as crianças, as mulheres que ocupam os mais diversos lugares de decisão. Celebro Áurea Carolina, Talíria Petroni, todas as mulheres que em todas as partes fazem daquilo o mais belo, produzir e promover vida, não só nos nossos espaços privados, mas nas nossas experiências públicas. Salve geral, salve a democracia brasileira, essa terra boa, onde plantamos as nossas sementes de amanhã.